Olha, vai começar uma guerra na extrema-direita. Bom, extrema-direita depende de quem diz, né? Se você assistir a Globo aí, se você está assistindo nos últimos dias, você já vai dizer que um deles não é extrema-direita, um deles é extremamente moderado. Estamos falando aí do Tarcísio de Freitas. Ele é o novo moderado da Rede Globo. A Rede Globo agora, quando tem algum assunto em que quer criticar o Lula, e geralmente quando as críticas da Globo são ao Lula, são na área econômica. É porque a Globo defende o mercado financeiro. Aí eles perguntam agora sempre a opinião do Tarcísio de Freitas para ele dar uma opinião moderada. Eles colocam aquele contraponto. Olha só como o governo Lula é radical contra os bancos, contra o mercado financeiro e como o Tarcísio é moderado. Pois bem, e quem está brigando com o Tarcísio aí é a família Bolsonaro. Eu falei aqui há alguns meses, em janeiro mais especificamente, que o Tarcísio, uma das primeiras coisas que ele fez como novo governador de São Paulo, foi processar o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, na justiça. O governo do estado de São Paulo pede mais de 43 mil reais do Bolsonaro em multas que o Bolsonaro levou por andar sem máscara durante a pandemia. Isso ainda quando era governo Dória. Vamos lembrar, 2020, 2021, quando o Bolsonaro fazia suas motocicletas em São Paulo, ele ia sem máscara, ele era multado. Ele fez isso várias vezes e aí as multas dele chegaram a 43 mil reais. Em valores corrigidos vai dar mais dinheiro, viu? Em valores corrigidos vai pagar bem mais o Bolsonaro. Tá, muita gente pode falar, Thiago, mas o Tarcísio como governador é a obrigação dele. Olha, o outro governador que ficou depois do Dória, o Rodrigo Garcia, não entrou contra o Bolsonaro, não. Ele fingiu que as multas não aconteceram. O Tarcísio, na primeira semana, entrou contra o Bolsonaro. Agora a coisa tá pior. Por quê? Porque o Tarcísio também entrou contra o Eduardo Bolsonaro, só que a situação do Eduardo Bolsonaro está pior, porque o processo andou rápido. O governo Tarcísio agora está pedindo o bloqueio das contas do Eduardo Bolsonaro para pagar 113 mil reais de multa. Esse pessoal achou que ia ficar andando sem máscara e que ia sair barato, ia ficar por isso mesmo. 113 mil de multas cobrados pelo amiguinho. Olha, com um amigo desse, quem precisa de inimigo? Lembrando, o governo Dória emitiu as multas e tudo mais, só que passou um tempão. E o governo do estado não entrou na justiça para cobrar as multas. Quem entrou foi o Tarcísio. O Eduardo Bolsonaro está uma fera. Tá tendo uma briga na extrema-direita de quem vai ser o novo líder aí dos fascistas. O Eduardo Bolsonaro começou a se perfilar. Ele fez já algumas coisas para aparecer nessa semana e a fake news que mais está rolando nas redes bolsonaristas contra o Lula, o astro dessa fake news foi o Eduardo Bolsonaro, que é a fake news de que o Lula e os traficantes podem até dar um golpe de Estado, Lula junto com narcotraficantes, e que o Lula, obviamente, ele é, segundo essas fake news do Bolsonaro, ele é amigo dos traficantes, porque o Flávio Dino foi na favela da Maré e não levou o tiro lá. Engraçado, o Flávio Bolsonaro vai lá na área de milícia, que qualquer um que vai lá levar tiro, o Flávio Bolsonaro vai lá, faz palanque, faz o que quiser ao lado dos milicianos. Mas não é miliciano, hein? Não é. Pois bem. Ó, eu vou te explicar aqui o contexto todo dessa briga, em que petam as coisas. Eu vou falar, o Eduardo tá bem ruim a situação dele na justiça, viu? Tá bem ruim a situação. Eu fiquei tão empolgado que até fui comendo as letras aí na frase. Ó, mas antes eu peço a sua inscrição no canal. Um segundinho. Aqui embaixo tem o botão inscrever. Eu peço que você se inscreva. E aí você fortalece aqui pra gente continuar levando a verdade pras pessoas. Porque, olha, o Gabinete do Ódio começou a se instalar a parte em São Paulo e uma boa parte em Santa Catarina, e os caras estão com alcance imenso no WhatsApp, no TikTok e no Telegram. O governo Lula devia começar a ir pra cima do TikTok, viu? E assim, eu tô falando, ir nas vias legais. O que o TikTok tá fazendo contra os influenciadores de esquerda e a maneira como eles estão promovendo esses bandidos à direita, as fake news à direita, é um negócio criminoso que tá acontecendo nesse exato momento, viu? Você tem uma rede que é utilizada por criança, por gente jovem e que tá promovendo a extrema-direita, deliberadamente, não é algoritmo não, é gente de lá promovendo, tá? Então o governo Lula devia começar a ir pra cima. Então peço aqui sua inscrição no canal, que a gente aqui vai levando a verdade e vai tentando alcançar o maior número de pessoas possíveis. Agora, vamos falar sobre essa briga aí danada que tá acontecendo. Ó, pois bem, antes do Tarcísio assumir, eu falei o seguinte, ó gente, eu não falei isso antes da eleição porque eu não queria ter a mínima possibilidade de alguém entender errado e falar, olha, votar no Tarcísio é aceitável. Mas logo depois porque não é aceitável, ainda mais contra o Haddad.
Mas logo depois que foi confirmada essa desgraça que foi a vitória dele, eu falei, ó, gente, dos males, é um mal muito grande, mas não é daquele tamanho que você estava achando, porque o Tarcísio não vai ser um novo Bolsonaro em São Paulo, não imaginem isso. O Tarcísio vai trair o Bolsonaro e eu não dou 6 meses para ele começar a trair o Bolsonaro. A coisa aconteceu antes mesmo dele assumir, ele travou brigas com o Eduardo Bolsonaro, que indicou o Eduardo Bolsonaro queria indicar todas as secretarias do governo Tarcísio, tá? Todas! Secretarias num governo estadual são como os ministérios num governo federal. Agora lembre-se que São Paulo é um estado que tem verba... Eu estou em Varsóvia, capital da Polônia. O estado de São Paulo tem a mesma verba pública do que toda a Polônia. Entenda isso, esse é o tamanho de verba. Ou seja, o Tarcísio é praticamente um presidente. Se você pensar bem, porque o estado de São Paulo é gigantesco, tem muita verba. Agora, imagine o seguinte. O Eduardo Bolsonaro queria escolher todos os ministros desse presidente, todos os secretários do Tarcísio. O Tarcísio falou não. Ele acatou que é o de segurança. E alguns nomes ligados, mas não eram os favoritos. Até o de segurança não era o favorito do Eduardo Bolsonaro. E ele colocou gente do Kassab ali. Eu falei, ó, já começou a traição. Aí na primeira semana, o governo dele entra na justiça primeiro contra o Eduardo e depois no dia seguinte contra o Jair Bolsonaro para cobrar as multas. Eu falei, meu... Não precisava o Tarcísio cobrar essas multas, ainda mais como você sabe, deve estar assim, cansado ou cansada de saber, como os fascistas se protegem. Quando é para rasgar a lei, para proteger um ao outro, eles não estão nem aí, eles se protegem. Vamos lembrar quando foi morto aquele petista na festa de aniversário de 50 anos dele. Lembra disso? Foi em agosto do ano passado, pouco antes da eleição. O que a promotora do caso queria fazer? A delegada do caso, que era bolsominion, ela queria denunciar e prender os convidados da festa que bateram lá no assassino quando o assassino já estava no chão. Quer dizer, ela queria salvar o bolsominion, transformar o assassino em vítima. Esse é o nível de como eles rasgam a lei para se proteger, fascistas. Agora o Tarcísio fascista, era só ele não fazer nada. Não, ele foi cobrar as multas. Aí o processo com o Eduardo foi andando... E o Tarcísio, agora o governo Tarcísio, entrou na justiça e falou, ó, ele não pagou a multa, ele não tá fornecendo o endereço dele à justiça, todo mundo sabe onde ele trabalha, bloqueia a conta dele. Ele é pago com dinheiro público, então ele não pode dever também dinheiro público. Não importa se ele é pago pela União e tá devendo, não importa, bloqueia as contas dele. E eu vou falar, o juiz vai bloquear, viu? Vai ficar com 113 mil a menos na conta do Eduardo Bolsonaro. Se não tiver 113 mil, vai ficar negativado. Isso vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro, amando do Tarcísio. E aí, depois que o Tarcísio assumiu, o que o Tarcísio fez? A primeira coisa, dia 9, foi lá encontrar com o Lula. Aí ele rasgou elogios ao Lula numa entrevista que ele deu pra Globo. Rasgou, nossa, o Lula, não sei o quê. Aí ele falou até que não estava acostumado a falar em reunião. O cara foi ministro do Bolsonaro, ele em reuniões ministeriais, aí ele tem uma reunião do Lula com os governadores, todos os governadores ali falaram um pouco. Ele falou, não estava nem acostumado a falar em reuniões com... Quer dizer, ele não apenas elogia o Lula na Globo que o Bolsonaro odeia, como ele ainda faz uma comparação, pra mim foi direta, viu? Os comentaristas da Globo lá falaram indireta, não foi indireta não, foi direta. Que, ó, com o Lula, ele mesmo não sendo um ministro escolhido pelo Lula, ele sendo um governador, ele consegue falar. E com o Bolsonaro, não. Inclusive, tem um vídeo de uma reunião que tá o Bolsonaro e o Dória não consegue abrir a boca. O Bolsonaro começa a falar, interromper, xingar ele. Aí o Dória começa a interromper também, vira um bate-boca. Mas ninguém fala. As reuniões com o Bolsonaro era assim. Ou ele falava, ou ele dava a palavra para quem ele queria ouvir, que ia falar o que ele queria ouvir. E se qualquer outra coisa, ele sai batendo boca. É assim que é o Bolsonaro. E os ministros dele sabiam disso, os assessores mais próximos sabem disso. Isso vazou para a imprensa várias vezes. Ó. Ninguém pode falar para o Bolsonaro algo que ele não quer ouvir. Então ficava muito difícil alguém dar um conselho para ele, porque se não fosse o que ele quer ouvir, ele respondia com grosseria. Um que ele não conseguia ser grosseiro era o Arthur Lira. Porque o Arthur Lira falava, vai ser grosseiro comigo. Pois bem, aí olha só. O Tarcísio começou a entrar numa briga que tá do PL de São Paulo, Valdemar da Costa Neto, contra o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tentou dar um golpe no PL de São Paulo. Tá, o Tarcísio fica ao lado da ala política sempre. Por quê? Porque olha só o que ele tá colhendo com isso. Ele fica ao lado do Kassab, que é um cara que tem entrada com o pessoal do mercado financeiro e com pequenos e médios empresários. Aí ele fica do lado da ala política do PL numa briga contra a extrema-direita. Ele sabe que a Globo, principalmente da grande mídia, está numa
cruzada contra a extrema-direita. Uma cruzada que todos os canais de TV, de rádio, todos os jornais e portais que se prezem e canais de YouTube deveriam estar nessa cruzada que é contra o fascismo. Tá, a Globo não tá lá, nossa, mas tá indo pra cima desses fascistas assim e denuncia sempre. Aí fica uma coisa, a Globo denuncia sempre os fascistas, de repente começa a fazer elogio pro Tarcísio aqui, elogio pro Tarcísio ali, quer dizer, o Tarcísio não é mais fascista? Peraí, pra cima de mim? Tem nariz de palhaço aqui? Não tem. Pra cima de Moá, não. Tem gente que pode, depois de muito verniz que a Globo vai passar, achar que o cara é um democrata. Mas não é, ele é um fascista. Ele é um fascista da pior espécie. Esse é o Tarcísio, ministro do Bolsonaro. Tá, o Tarcísio tá colhendo os frutos do que ele tá fazendo. Então ele tá afastando o bolsonarismo, tá indo pra cima do bolsonarismo como ele pode, mas ele morde e assopra. Ele vai lá, ele faz um evento ao lado de deputados bolsonaristas, ele faz uma coisa ou outra que os bolsonaristas gostam, ele começou a bater o martelo lá, fazer uma privatização. Aí ele sabe, o Tarcísio sabe uma coisa, que olha só como a comunicação do Bolsonaro dá de 10-0 na comunicação de qualquer um da esquerda, viu? Qualquer um. O Tarcísio sabe que ele estava fazendo um leilão de um trecho do Rodoanel, vai ter um dos pedágios mais caros do mundo, tá bom? Então, quem é de esquerda, ó, põe na sua agenda, põe um alarme aí, ô, mídias sociais, alarme para daqui 6 meses você ver a notícia, qual é o pedágio mais caro, quanto custa o pedágio ali onde o Tarcísio. Aí você ó, lembra do Tarcísio fazendo isso? E mostra o que aconteceu depois, o tamanho do pedágio, o preço, para fazer a correlação. Mas a extrema-direita faz o seguinte, é uma privatização, ninguém tá nem aí. Ia ser notícia que ele privatizou, talvez no SPTV, que é o jornal lá regional de São Paulo da Globo. Nos jornais locais de São Paulo. Ia aparecer em jornal nacional? Não ia. O governador de São Paulo privatizar um trecho de uma rodovia não entra no noticiário nacional. Porém, o Tarcísio começou a dar martelada lá, igual um idiota. Até quebrou lá o símbolo da B3 lá. Aí o que acontece? Virou notícia em tudo. A própria esquerda estava lá mostrando. Eu não vejo assim, nossa, tá errado de mostrar. Mas olha só, o fato é, fazendo aquilo, ele conseguiu entrar nos jornais. E aí, o que aparece para o pessoal da direita? Gente que até votou no Lula. Eu tô falando de gente que votou no Lula, hein? Mas que é de direita. Votou no Lula contra o Bolsonaro. Pô, esse cara, ele tá privatizando. Ele mal chegou, já tá privatizando. Boa! O pessoal da direita adora isso. O que chega pro pessoal mais jovem? Ah, que cara engraçadão, pô. Tipo o Bolsonaro. O que chega pro Bolsominion? Pô, esse cara é arretado mesmo. Esse cara é bom, igual o Bolsonaro. É macho e tal. Tem que bater mesmo. Tá privatizando. Então, ele agrada tanto os moderados por conta do que está acontecendo, que ele conseguiu falar para toda a direita, ó, gente, privatizei uma coisa. Que bom, tô privatizando. A Globo adora, nossa, como a Globo adora. Ele tá privatizando pela Bolsa de Valores, melhor ainda, a Globo adora. A Globo passou a fazer o quê? Pô, peraí. Agora o Tarcísio é a nossa referência. Toda vez que o Lula criticar o Banco Central, a gente escuta o Tarcísio. O Tarcísio vai falar mal do presidente do Banco Central? Não. Porque o presidente do Banco Central, assim como o Tarcísio, está no grupo Ministros do Bolsonaro, o grupo que existe até hoje, apesar do Bolsonaro não ser mais presidente. Ainda tem o grupo de ministros. E apesar do Banco Central ser autônomo, que é uma palavra bonitinha que os marqueteiros de direita utilizaram para enganar o povão, a população, para achar que é uma coisa boa, autônomo, independente. O presidente do Banco Central está no grupo de ministros de um golpista, de um terrorista do Bolsonaro. Como é que, se era independente, ele não devia estar no grupo de ministros do Bolsonaro enquanto o Bolsonaro era presidente. Mas se era independente mesmo assim, do pior, seria se ele falasse, não, eu saí do grupo no dia 1º de janeiro. Não, ele não saiu, ele continua. Mesmo no dia 9 de janeiro, depois dos atentados terroristas, depois de tentar dar golpe de Estado, do Bolsonaro tentar dar golpe de Estado, ele ainda estava no grupo de ministros do Bolsonaro, o presidente do Banco Central, assim como o Tarcísio. Ele é governador de São Paulo, mas ele também está no grupo de ministros do Bolsonaro. Óbvio que ele vai falar bem do colega dele. É óbvio, são amigos. E para a Globo isso é uma qualidade. Aí saiu uma matéria no Financial Times ontem que detonou a fala da Globo, defendeu a Glaze e falou que os juros no Brasil são abusivos. Financial Times, maior jornal de economia do mundo, aí falando o que a Globo não fala, porque a Globo tem o rabo preso com o pessoal do mercado financeiro. E aí o Tarcísio está colhendo os frutos dessa guerra contra o Bolsonaro, então ele vai intensificar.
ele está percebendo o seguinte, o gabinete Dodge não o está atacando. O Eduardo Bolsonaro agora está tentando ele tomar as rédeas do bolsonarismo, a fake news lá sobre a maré, tá se rendendo meme. Eu vi um meme que era um monte de traficante com a cara do Flávio Dino. Aí colocaram assim, os traficantes estão usando essa máscara para não levar... Não, um monte de policial com a cara do Flávio Dino. Policiais estão usando essa máscara para não levarem tiros de traficantes. Quer dizer, o Flávio Dino é amigo de traficantes, é isso que eles estão tentando pintar. E o astro, que é quem realmente fez essa fake news tomar a proporção que tomou, é o Eduardo Bolsonaro. E ele percebeu. E ele percebeu que a própria esquerda também vai lá e vai para cima dele com isso e o divulga mais. E se a esquerda o odeia, a extrema-direita faz o quê? O abraça, ele ganha mais seguidores e ele vai fazer isso mais vezes. Então, prepara aí que está começando essa guerra na extrema-direita. O Tarcísio vai levando vantagem porque ele tem amplo apoio do mercado financeiro e agora da Rede Globo para ser o opositor do Lula. Vamos ver aí quanto vai durar esse apoio, né? Peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui lutando contra todos esses fascistas e desmascarando, viu? A Globo pinta lá o Tarcísio com verniz, eu vou lá e tiro o verniz, porque a gente aqui não pode deixar que as pessoas sejam enganadas. Falou!